Fala pessoal, beleza? E aí pessoal, concluindo a montagem aqui de mais uma fonte, ok? Tô fazendo alguns testes com ela. Essa aqui, gente, é a fonte que eu adquiri no AliExpress. Já deixei até um endereço aí para vocês aqui nesse vídeo, quem quiser arrematar. Eu comprei desse vendedor, chegou aqui em minhas mãos tranquilamente. Então tá aqui, ó. Ele vem assim embalado, a placa e todos os componentes necessários. Vou tentar abrir aqui para mostrar para vocês. Então o kit ele vem nessa outra embalagem para proteção. Vou botar aqui para vocês dar uma olhada. Ela vem com todos os componentes. Ok? A placa, vou até tirar aqui para vocês darem uma olhada. A placa de circuito impresso é muito boa. Ela consegue ser ajustada para tensões maiores. A corrente a gente procura sempre manter, tá, gente? Devido à proporção das trilhas. Mas eu consegui, pela montagem aqui, uns 7 amperes, conforme os vídeos que vocês já viram anteriormente. Então a placa bem feita. Toda a marcação dos componentes vem no silk aí, dos componentes. Então é fácil montagem. É uma placa que, se você tiver o cuidado, ela vai durar muito. Os componentes são de boa qualidade. Eu não vi nenhum componente de péssima qualidade. E olha que a gente está falando de componentes que vem da China. Então, gente, a China está melhorando bastante a qualidade dos componentes. Tem vendedores que insistem ainda a vender componentes de certa forma ruins, mas observe o preço. O preço às vezes está lá embaixo, que não justifica ser de qualidade. Então a gente já pega aí pelo pé. Então tá aí, gente, a fonte já está montada. Eu estou montando uma outra fonte também, só que essa é dupla. A fonte vai até 50 volts, mais ou menos 50 volts, com essa mesma placa. Então assista o vídeo que eu estou montando. Esse é o transformador que eu estou utilizando para essa fonte simétrica. Então ele tem, ó, 2 enrolamentos com tapes e 2 enrolamentos para alimentação da placa, né? Um para cada placa. Vocês já viram no vídeo anterior a fonte funcionando. Essa fonte de alimentação eu tive que enrolar esse transformador. Esse transformador aqui, ele é de 600 VA, ok? Eu fiz uma duplicação de corrente nessa chave, eu juntei os polos, mas eu não sei se ela vai suportar a corrente, então eu vou colocar um filtro de linha da Powertronic aqui para melhorar as condições da fonte e ter uma chave mais robusta de 10 amperes. Bom, gente, tinha essa fonte aqui que estava queimada, né? Inclusive vem esse transformador nela. O transformador não está ruim, tá bom. Mas os transistores que vinham nela, os componentes, não eram de boa qualidade. Então foi uma fonte que é feita realmente para dar os 2 amperes, mas ela é muito frágil em relação à estrutura da fonte. Então praticamente aqui com o tempo ela tende a queimar. E o que eu aproveitei dela, gente, foi essa placa, uma placa voltímetro amperímetro, muito boa por sinal. Eu tive que fazer uma reorganização embaixo para botar os potenciômetros, porque vou tentar explicar para vocês. A fonte ela tem aqui na frente, ó, corrente, e aqui era uma chave seletora para você operar de 0 a 15, né, na fonte anterior, e 7.2, 6, 4,5. Bom, isso aqui praticamente eu não usava isso,
Então eu botei um segundo potenciômetro para ajuste fino de corrente. E aqui eu mantive, né, o ajuste fino e o ajuste grosso de corrente. Então eu já fiz alguns testes com ela. Eu vou terminar de fazer a calibração da fonte. Eu tive que colocar esse resistor a mais. É um resistor de 0R1, ok? Ou 10 miliohms. Ele usa já ali 0.02, né? Esse aqui é 0.1 do ohms. O que mais eu mudei nessa? Não mudei muita coisa, não. Eu mantive ainda a ponte retificadora. Eu vou ter que colocar um dissipador nela, porque ela aquece. Então fazer um L para melhorar o dissipador e instalar a ventilação da fonte, ok? Então eu vou colocar um ventilador aqui aberto, porque a caixa tem já essa ventilação aqui, ó, de um lado e de outro. Então eu vou aproveitar e vou botar o ventilador aqui, que vai refrigerar o transformador e vai refrigerar também a fonte de alimentação, ok? O dissipador externo é uma fonte que eu preparei ela para 36 volts, 5 amperes, ok? Então vocês podem aí avaliar o tamanho dessa fonte. Então a fonte que era de 0 a 15 por 2 amperes no máximo, que eu não sei nem se aquele transformador vai até 2, ficou com 5 amperes no máximo aqui, já ajustado no controle de corrente da fonte. Eu fiz uma aferiçãozinha na tensão do voltímetro e a gente vai mostrar para vocês aqui agora em primeira mão. Vou ligar a fonte na tensão na saída. Pegar ela de outro ponto, porque é melhor. Vou mostrar para vocês aqui. Então ela tá ligada ali, tá vendo? E o outro tá no negativo aqui. Então é fácil. Então vou mostrar para vocês o nome Xing Ling aqui, Zaoxin. Então essa fonte aqui praticamente deixou de ser 15 volts por 2 amperes. E vou ligar. Então ela tem um display até bonito, tá, gente? Tem precisão aqui na corrente. E observe que aqui é 0,7, né? Tá dando de flutuação aí, ó. Medindo na saída com o fluke. Ok? Isso é porque o regulador de tensão é um regulador de tensão diferencial. E a precisão da tensão aqui tá 0,7, né? 0,07. E aí a corrente 16 miliamperes de corrente. Isso aí é a corrente de consumo da placa, tá, gente? Do consumo da fonte. Essa fonte ela tem uma boa precisão. Não é uma fonte de alta precisão, né? Inclusive uma fonte de alta precisão é caríssima. O custo de montagem que eu tive aqui foi a placa. Vamos botar aí R$140 com frete do AliExpress. Eu tive a carcaça, que não custou nada, que foi a parte da fonte antiga, que estava queimada. A parte de regulação e do diodo, do transistor de saída, eu não quis consertar. Poderia ter consertado, mas eu não fiz, porque não interessava mais. E como eu comprei algumas placas dessas aí, comprei 4 placas dessa, eu estou fazendo testes com essa aqui. Então eu tenho ainda mais uma ali, outra ali e outra acolá. Então dá para fazer aí um bom trabalho com essas fontes, principalmente quem quiser, gente, uma fonte para o laboratório aí, para estudo, para fazer experimento. É uma fonte robusta, tá? Ficou
melhor do que eu esperava. E uma vantagem é que ela tem a parte de seleção de tap. Eu já calibrei a seleção de tap. E tem um sensor aqui de temperatura que eu vou instalar aqui, prender com um pingo de cola quente ou araldite. Acho que vai preferir botar araldite. Isso aqui, gente, é um varistorzinho, um PTC de 10K que eu vou instalar aqui, que é próximo aí ao dissipador de calor. Eu não utilizei os transistores que vieram, mas não porque eles são ruins, eles são bons. É o 2N 3055, é o chip, desculpe, 3055. Ele é de boa qualidade, eu já medi o HFE dele, medi a capacitância. A ponte retificadora é de 10 amperes, mas eu vou botar um dissipador. E vamos fazer alguns testes com a fonte, tá, gente? Estou usando uma carga de 8 ohms. Esse transformador, gente, é o transformador da fonte simétrica, tá? Quem tiver interesse em fazer a fonte simétrica, assista o vídeo que eu vou subir brevemente sobre a fonte simétrica utilizando a mesma placa. Então vamos fazer um teste aqui, ó. Então, tensão residual ali, ó, 0.035. Aqui 3K da precisão. Então tá aqui ligado, ó, a carga. Então eu vou colocar a corrente máxima e vou começar a aumentar a tensão, tá? Então esse aqui, ó, eu consigo ajustar até 1,5 volt, tá? Aproximadamente. Então o de ajuste fino dá para fazer o ajuste de 1,55 volts. E aqui o ajuste grosso, ó. Então a gente vai subindo 7. Vou dar uma paradinha aqui para a gente fazer uma comparação, né? Então dá 8. Vamos botar aqui redondo. Vou botar aí 9.32. Tá vendo? Bem precisa a fonte. Então vou subindo. A corrente está subindo porque está com a carga ligada, tá certo? Você viu aquele barulhinho, foi o tap que foi mudado. Então eu tenho aqui um tap de 20. Tenho um tap de 32 e um tap de 46 volts. Então eu consigo, vai mudar um tap novamente. Eu estou com 20 volts, com 2 pontos, subindo a tensão, subindo a corrente. Então tá aí, 30 volts. Não parou não, viu, gente? Ainda vai. Então eu tenho aí, ó, fundo de escala 36.5 volts. 52, aqui tá 50. Então é um multímetro que tá calibrado, né? Nosso Flux 115. As garras dele também. Então, o que é que eu tenho aqui? Uma fonte precisa em relação ao seu voltímetro. O amperímetro eu ainda não calibrei. Vou fazer a calibração injetando uma carga que eu conheça a corrente sobre uma determinada tensão e vou fazer o ajuste mínimo e o ajuste máximo. Então aqui eu tenho 4 amperes sendo drenado da fonte. Então a vantagem de você ter o tap nessa natureza é a questão de você ter o coeficiente de temperatura estabilizado, porque você tira o esforço dos transistores. E com isso você melhora a dissipação da fonte, melhorando, levando ela mais para frente aí na sua corrente, no seu tempo de vida útil também. Então, gente, um transformador dá de sobra. Esse transformador eu vou fabricar alguns aqui para quem quiser adquirir. São transformadores feitos sobre encomenda. Então vocês vão ter que entrar em contato comigo. luisconz@powertronic.com.br.
para fazer o transformador para vocês, tá? Eu ainda vou calcular o preço, ainda não calculei o preço. Vou colocar ele também na loja para ser comercializado. Então vou botar em algumas unidades para quem quiser. Então o transformador, ele liga diretamente aqui, ó, a parte de potência, e aqui a alimentação do controle da fonte. Um detalhe, tá, gente? Essa plaquinha aqui não modifica nada. Tem aquele tripózinho que é para fazer o ajuste da tensão. Então eu posso ajustar a tensão para ficar bem próximo aqui a do fluke, é o que eu estou fazendo, e a corrente também. Então a gente tem que ter uma referência para a gente adotar aqui e ter a razão aí da fonte e ver como fica. Eu fiz uma montagem bem legal, porque só o transformador ele ocupa uma área muito grande. Então eu coloquei aqui o transformador e fiz aqui um empilhamento, né? Botei uma placa aqui de fibra cobreada, que a terra, inclusive, isola o fundo da fonte, e com isso eu tenho maior segurança em operar. Então duas chapas aqui, né? Estão bem distantes, então não dá para ter uma capacitância alta, bem baixinha mesmo. E aqui eu tenho os postes que eu coloquei para fixar. Então a placa que eu quiser desmontar a hora que quiser fazer a manutenção pode ser feita, ok? Então tá aí, gente, a nossa fonte de alimentação PWT, só o serviço, tá, gente? Isso aqui eu comprei pronto no AliExpress. Aqui eu não fiz nada, eu comprei a placa pronta. Simplesmente fiz uma otimização de circuito para ser adaptado na minha necessidade. Esse aqui é o cabo que você liga o sensor de tensão e corrente, que vai para ali, ó. É bem fácil. Dá para você distinguir. Quem tiver dúvida, gente, é só me perguntar, que eu terei o máximo prazer em ajudar vocês. A intenção é vocês terem uma fonte de alimentação confiável, resistente, uma boa corrente e uma boa tensão. Então, com duas fontes aqui dessa, você faz testes em qualquer amplificador que você tenha em mãos, tá? Então, ela equivale a uma fonte dessa aqui, tá? Duas daquela equivale a uma dessa. Essas fontes têm uma limitação, só vai até 32 volts, 6 amperes. E essa aqui vai até 5 amperes, compensação vai a 36 volts. A versão que eu estou montando para esse transformador, ela vai até 50 volts, 50 mais 50 por 5 amperes, que também é o suficiente para eu testar a maioria dos amplificadores que nós desenvolvemos aqui na Powertronic. Ok, pessoal, estou mostrando para vocês aí, desligar a fonte. Eu espero que vocês tenham gostado aí. É uma dica muito boa para vocês. E se eu não me engano, as versões ela tem 3 dígitos só agora. Aqui eu vi, né? E tá 200 e pouco uma fonte dessa. Eu falo a versão original, né? Outra coisa importante é que essa fonte é uma fonte linear e tem uma boa capacitância. Eu ainda vou verificar em alguns testes que eu vou fazer com ela com amplificador. Então eu vou ter que montar duas dessas, né, para ter uma fonte simétrica e medir a capacitância, ver se está dando conta aqui, tá? Lembrando que eu só tenho na saída um capacitor da fonte 100 micro. Não pode botar um capacitor muito grande porque a fonte fica lenta. Então tá aqui o transformador. Eu não uso fonte chaveada justamente por isso, para evitar ruído, para fazer testes na melhor condição possível. E eu vou fazer o teste da fonte ligando um amplificador e medindo no analisador qual é o nível de ruído SNR aí da fonte, ok? A relação sinal-ruído. Não é só amplificador que tem relação sinal-ruído não, viu, gente? Fonte também tem. Então tá aí. É uma fonte bem didática mesmo, tá, gente? Mas bem eficiente e eficaz essa fonte, tá? Ela tá usando aqui o LM
358, que é um duplo operacional. Tem esse aqui, é um trimpó de 10K que controla esse relé, ou seja, você seta com a tensão que ele vai mudar de tap. Esse outro aqui também é para esse outro relé. Esse trimpó aqui ajusta a temperatura, set point, para poder ligar a ventoinha. Essa daqui, esse trimpó aqui é para fazer regulagem da tensão. E por último esse aqui de 100K faz o ajuste da corrente. Dois reguladores de tensão que alimentam os operacionais. Ok? Aliás, só alimenta esse aqui. É esse? Não, só aquele ali, que é o da... Não, esse aqui é 12 volts somente. E aqui, que usa a fonte simétrica, que faz a regulação da fonte, tensão e corrente. Então eu tenho ali também um outro reguladorzinho para criar referência de corrente. E um punhado aí de resistência. Aqui, gente, é a fonte de alimentação de 12 volts, ela que faz alimentação para esse circuito integrado aqui. Eu vou dar uma desligada aqui. Porque eu estou mexendo na fonte, ela é energizada, né, gente? Não pode. Segurança acima de tudo. Então tá aqui, esse é o ponto onde eu ligo o sensor de temperatura. Esse daqui, gente, é 5 volts, que alimenta o voltímetro amperímetro. Ele é ligado aqui, ó. Esse fio do transformador não é utilizado. Aqui você tem uma fonte simétrica, que eu acho que essa placa também serve para outros tipos de fonte de alimentação. Mas é isso aí. Tem fusível. Só não tem um seletor essa fonte. Eu vou ver se eu estudo uma forma de botar um seletor de tensão. Se não for dar trabalho. E se não for, der trabalho, eu vou botar ela em 220. Operar em 220 é mais seguro, porque a corrente de entrada diminui. Então eu tenho uma maior estabilidade térmica do transformador. E com isso a fonte vai melhorar a sua durabilidade. Tá aí, pessoal. Monte sua fonte você também. A fonte ficou joiada. Só não vai mais. Isso aqui agora é ajuste de corrente. Aqui de tensão, fino. É ajuste duplo, né? Corrente, tensão, duplo. Fino, fino. Grosso, grosso. Saída, os terminais são bons dessa fonte. Já da outra lá não gostei muito. Eu vou ver se eu substituo. E vou tentar aqui melhorar sempre, né? Trazer algumas melhorias da fonte e mostrar para vocês, quem quiser. Então, gente, tá aí o transformador. Quem quiser o transformador já pronto para montar a sua fonte. Eu estou montando por encomenda. Vou fazer 2 para deixar aqui, para ver se alguém se interessa. E tocar o barco para frente. É o mesmo transformador, mesmo princípio usado de fonte dupla, tá? Só que ele tem 2 enrolamentos. Esse transformador também vou disponibilizar alguns para venda, quem quiser montar uma fonte simétrica. Mas deixa eu fazer o vídeo da fonte simétrica. O gabinete já chegou ali. Eu vou fazer a furação primeiro. Depois eu mostro para vocês como é que tá o andamento da nossa fonte de alimentação simétrica. De 0,50, né? Mais ou menos 50 volts, 5 amperes. Essa aqui vai até 36. Já ajuda um pouquinho, né, pessoal? Então é isso aí. Quem gostou do vídeo, dá aquele like para ajudar o canal. Powertronic trazendo também soluções aí para quem quer aprender eletrônica. Se você quer fazer o curso de manutenção de amplificadores classe AB profissional, né? É só dar uma visitada lá em nossa loja no www.powertronic.com.br. Ok, pessoal? São 5 módulos agora de puro conhecimento para você desenvolver mais um complemento aí de renda na sua vida e ter sempre aí uma manutenção de qualidade.
Ainda vou arrumar os fios, viu, gente? Vou arrumar os fios, o fio tá ainda bagunçado. A gente vai arrumar com calma. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima, tá?